Bom, qual é a minha opinião? Lembrando o fato, o governo brasileiro e o Hamas. A minha opinião é que o governo brasileiro já deixou claríssima qual é a sua posição sobre o Hamas. E a gente vai ter de digerir que tipo de democracia nós estamos vivendo hoje. É simples assim. Existe aí, vamos dizer, uma trupe de passapanistas e de tradutores de políticos que já vem lançar a coisa do não confunda a Palestina com o Hamas e com não sei o quê. Quem está promovendo essa confusão é o governo Lula. E a gente vê muito claro isso quando o que está ali em jogo é se posicionar a favor do cidadão brasileiro, mas ter que bater no Hamas. O governo Lula falou que ia fazer uma frente ampla e que ia unir o Brasil, ia ser um governo de todos os brasileiros. Nós temos 2 brasileiros assassinados num atentado terrorista. Pode haver mais. Pode haver brasileiros sequestrados. Diante disso, o governo brasileiro é incapaz de expressar sua indignação contra o grupo terrorista, nem de chamar o grupo de terrorista. Ele podia, vamos dizer, por questões técnicas, não vou chamar de terrorista o grupo, mas o atentado foi terrorista. Isso é inequívoco. E ele teria de condenar o grupo, sim, porque é este grupo que está matando cidadãos brasileiros, entre defender o brasileiro e agradar a pessoa ou o grupo com quem se tem afinidade ideológica. O PT faz uma escolha clara. A afinidade ideológica com o Hamas existe, é histórica. O primeiro governo do Lula, o Lula defendia que, por exemplo, o Hezbollah sentasse à mesa para fazer negociação de paz no Oriente Médio. É um grupo muito parecido, mais forte, muito parecido, atua em outros territórios. O Hamas não é um representante palestino, o Hamas é uma milícia terrorista que o Irã arma e financia e bota para promover o apocalipse entre Israel e Palestina enquanto o Irã fica assistindo. A gente tem o Irã agora entrando para os BRICS. Há uma afinidade. E a gente vê, assim, essas notas, muitas pessoas do governo Lula entrando nessa de não citar o nome do Hamas, não falar em terrorismo. Nós não estamos nem falando aqui de questão palestina mais, estamos falando da posição com relação ao Hamas em si, a um grupo terrorista. Há pessoas que são ligadas ao PT se pronunciando a favor do Hamas, não é da questão palestina só não, do Hamas em si, do que ele fez. Essas pessoas estão legitimando. Esse assessor do PT, esse Said Tenório, que acabou sendo exonerado, ele já estava no governo desde o governo Dilma, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ele já foi assessor do Gilmar Tato, que é um nome importantíssimo do PT. Ninguém sabia que o posicionamento dele era assim, convivendo todo dia, porque eu desconfio que quando uma pessoa fala publicamente o que ele disse, vê aquela moça naquela situação que muita gente desconfia que ela foi estuprada, ela estava ali com a calça toda manchada, sendo exibida como se fosse um bicho pelos terroristas do Hamas, ele dá risada. Ele dá risada. Ele é uma pessoa que posta coisas claramente antissemitas. A gente não vê uma reação como é a reação que se tem contra outros polos ideológicos. Eu te pergunto, se fosse isso num assessor do governo Bolsonaro, que tivesse sido recebido pela ministra Damares dos Direitos Humanos, como foi recebido pelo nosso ministro dos Direitos Humanos, se fosse recebido por outro ministro, esse país não estava de ponta cabeça agora? O Ministério Público não estaria falando sobre discurso de ódio? O Sleeping Giants não estaria atrás dos lugares onde esse senhor é colunista para desmonetizar por discurso de ódio? A gente não teria reações de quem está lidando com isso de desinformação e discurso de ódio? Por que a gente não tem? Porque é essa democracia que nós temos agora. O PT deixou clara qual é a sua posição sobre o Hamas e não interessa nem se matar brasileiro, a posição está dada, é essa. Resta agora a gente entender para onde nós estamos indo.
existe uma nova configuração geopolítica internacional. Quando o PT governou da primeira vez, a gente tinha uma dominância inequívoca das democracias liberais, que são as democracias plenas, que são da Europa e dos Estados Unidos. Agora nós temos uma mudança. Isso pode estar mudando para China, Irã, Rússia, que são países que pensam de outra forma. E pelo que a gente está vendo, o alinhamento do governo Lula parece estar indo neste sentido. Ele não dá nenhuma demonstração de que seja outra coisa. Está muito claro aí. Resta a gente entender em que país nós estamos vivendo agora, porque a nova realidade está dada.